Estou recebendo aqui o professor Washington Bonfim, que é pré-candidato a governador do Piauí. O professor, inclusive, viria ontem, mas nessa conversação e tal, não deu para vir. Aí a produção convida. Hoje é que é o dia mesmo para vir. Professor, obrigado pela presença. Eu sou obrigado a me desculpar com você e com os telespectadores pela falta de ontem, mas foi uma reunião extemporânea, durou quase uma hora e justo no horário. Assim, eu precisava ter aquela conversa naquele horário. Não, sem problema, professor. Inclusive, eu queria começar perguntando, para a gente chegar na reunião, eu queria começar perguntando ao senhor o seguinte. Há algum tipo de aresta, porque todo mundo sabe da proximidade do senhor com o ex-prefeito Firmino Filho. Não só uma proximidade, mas uma amizade longa, de muitos anos. Mas há alguma aresta com o PSDB? Ou com alguns nomes do PSDB? Não, aresta com o PSDB de maneira alguma. O PSDB foi meu partido durante muito tempo, eu servi ao PSDB durante muito tempo, não tenho razão nenhuma. Estou num partido que está federado ao PSDB. Então... Com o doutor Silvio Mendes? Olha, o doutor Silvio Mendes, na realidade, eu não tenho pessoalmente não tenho aresta alguma. Eu só julgo que, num prazo mais recente, vou dizer, sei lá, de 2019, mas especialmente de 2020 para cá, ele tomou algumas posições, e aí você estava falando agora há pouco da questão da Covid. Ele tomou algumas posições durante o auge da crise da Covid, e ele reiterou isso há poucos dias atrás em relação à cloroquina, tratamento precoce, que me parecem absolutamente assim, fora do que a ciência diz. A ciência diz. E revelam, de certa maneira, um alinhamento com uma posição política, que hoje é a posição política do ministro da Casa Civil, né, com o presidente Bolsonaro. Por mais que ele negue, e ele, né, surpreendentemente nega, né? Não, ele não só nega, como disse que não vai subir no palanque. Pois é, mas assim, vamos lá. Ele está no União Brasil, né? Então no Progressista era uma situação, no União Brasil é outra, né? O partido não tem federação. Mas o Progressista, na realidade, é o principal partido a dar apoio à reeleição do presidente Bolsonaro, né? Os nomes, né, para deputado federal e estadual estão no Progressistas. Então, assim, há um alinhamento óbvio. Eu acho estranho do ponto de vista político, né, que um candidato do ministro mais forte do governo negue o próprio governo do ministro, que é, por acaso, o principal patrocinador da própria candidatura do ex-prefeito. Por isso que, assim, politicamente, há uma história a ser, digamos assim, verificada, né? Professor, fazendo aqui um cenário hipotético, claro que a gente, quando faz esse cenário e não coloca o candidato, claro, que não pensa nesse cenário, porque ele vai para o segundo turno, se tiver um segundo turno. Claro que o senhor está batalhando e é óbvio que o senhor batalha, por exemplo, se houver um segundo turno, o senhor está lá no segundo turno. Mas vamos supor que haja um segundo turno entre Rafael Fonteles e Silvio Mendes. Apesar dessas divergências de opinião, há uma tendência maior, pelo histórico, o senhor já foi secretário de Educação dele, de um apoio ao Silvio Mendes, ao doutor Silvio Mendes, ou um apoio a Rafael Fonteles, ou o senhor tomaria uma atitude como tomou o ex-ministro Ciro Gomes? Viaja aí. Não vou dar opinião, não, vou viajar, vou dar uma volta, entendeu? Não deixa de ser uma boa opção. É uma opção, você vai se arrepender depois da opção, né? Isso que não, mas assim, tirando a brincadeira, eu acho que é algo para você pensar mais adiante. O que eu digo sempre é que ninguém é candidato de si mesmo, você é candidato de um grupo e, obviamente, que no momento correto você escuta o grupo e toma posição política. Não há porquê, há tantos meses, né, da eleição, do primeiro turno, você tomar uma decisão dessas, especialmente sem consultar aquelas pessoas que estão do seu lado. Professor, então o senhor falou em grupo, o senhor lançou sua pré-candidatura pelo Cidadania, estava tudo tranquilo, tudo bem, aí forma-se essa federação PSDB Cidadania. O candidato ao Senado, Fábio Serra, fez um convite ao senhor, se o senhor estivesse insatisfeito com essa federação, o senhor poderia ser candidato a governador pelo Podemos,
Mas foi tudo resolvido na reunião? Está tudo resolvido? Ou ainda resta algo para resolver? Na realidade é o seguinte, assim, eu tenho um apreço pelo senador João Vicente, conversei muito com o Fábio Serve, mas assim, do ponto de vista das relações, eles tomaram um caminho, eu tentei objetar, né, sobre o caminho que iria ser tomado, e especialmente em relação a mim, uma espécie de ultimato para definir a filiação. Não me parecia fazer sentido naquele momento e eu deixei o partido livre para tomar a definição que lhe é, obviamente, absolutamente legítima, né? Agora, essa insatisfação com a federação, no sentido de que o PSDB aqui do Estado comandaria a federação, comandaria a campanha, o senhor conversou com o presidente Luciano Nunes ou com algum representante do PSDB para tratar desses pormenores? Ontem à tarde eu estive com o presidente Luciano Nunes e estive com o senador Freitas Neto. Foi uma conversa absolutamente cordata, né, como né, praxe, né, das duas pessoas extraordinárias que os dois são. Né, mas coloquei a minha posição de permanência no projeto da pré-candidatura, especialmente, né, da minha impossibilidade política de seguir com algum tipo de apoio ao pré-candidato Silvio Mendes. O PSDB aqui segue o doutor Silvio Mendes, né? Então, isso foi colocado. Qual foi a reação do presidente Luciano Nunes e do ex-senador Freitas Neto? Eles já sabiam, né? Na realidade, foi uma reunião importante, porque nos últimos dias tinha muita... Não, de Brasília para cá, daqui para Brasília, né? Quer dizer, ficou um clima estranho, né? De parte a parte. Não há razão nenhuma, né? Insisto, de ficar clima estranho. Eu escutei o que eles me disseram e disse o que eu precisava dizer. De maneira clara, de maneira transparente, de maneira tranquila. Acho que o mais importante é ter transparência na relação, e especialmente com a figura do Luciano Nunes e do ex-senador Freitas Neto, eu tenho a melhor relação pessoal possível, mas infelizmente, neste momento, nós, por questões de visão política diferenciada, neste momento, não consigo estar do lado deles. Eles entenderam e aceitaram? Entender, eu acho que entenderam, aceitava com eles. Agora, se não houver essa aceitação... Para não ficar mal entendido, né? Aceitar, obviamente, que são eles que têm que responder. Pois é, e se não houver uma aceitação, ou seja, uma concordância com essa sua posição, já que há uma preferência pelo candidato Silvio Mendes, como é que o senhor projeta ir para um outro partido e buscar uma outra sigla? Eu estou analisando as possibilidades, né? Tenho conversado com a Direção Nacional da Cidadania, tenho conversado com a Direção Nacional, professor, perdoa a interrupção. O que é que tem falado a respeito disso? Porque o senhor colocou seu nome bem antes dessa federação. Na realidade, assim, é uma questão política. É razoável imaginar que isso não esteja acontecendo apenas no estado do Piauí, isso deve estar acontecendo em muitos outros estados. O que é fato é de que hoje, né, talvez nós tenhamos tido esse caminho pré-eleitoral mais conturbado, né, da história política recente, por conta da mudança da legislação em relação aos proporcionais, que não tem mais coligação, por conta, né, dessa polarização extrema entre, né, Lula e Bolsonaro, e por conta, especialmente, da fragilidade da chamada terceira via, que se dividiu, né? Tem candidatos hoje, todos eles, né, muito frágeis. Já é difícil, imagina fracionada. Fracionada, né? Então, isso acrescenta um conteúdo de, digamos assim, instabilidade do quadro político muito grande, e o que pesa, né, sobre os nossos ombros é ter calma, ter persistência, né, saber exatamente que propósito a gente quer colocar. E eu tenho dito muito claramente, e todo esse movimento desses últimos dias tem mostrado para mim, é de que tem entrado muita coisa em jogo nessa discussão. Mas a principal não está no centro do debate, que são os interesses da população do estado do Piauí. A questão do emprego, a questão da renda, a questão da infraestrutura, especialmente a questão da nossa juventude. Nós temos 2 anos, né, de pandemia, e na saída desses 2 anos de pandemia nós temos a rede municipal de Teresina em greve e a rede estadual de educação em greve. Imagina o que é para uma família, né,
que depende da rede pública municipal. Muitas vezes, alguns desses alunos dependem, inclusive, do ponto de vista de nutrição, ou seja, da alimentação, você passar esse tempo todo sem aula. Essas coisas não estão em debate. E a minha pré-candidatura quer colocar justamente esse tipo de questão. Por que a gente não tem ensino médio de tempo integral na maioria das nossas escolas? Por que a gente não tem profissionalização dos nossos jovens? Por que a gente abandonou, de alguma forma, o sistema de segurança? Nós vivemos um clima de segurança enorme no Estado como um todo. Porque, né, nós estamos perdendo, as nossas famílias estão perdendo os seus jovens por tráfico de drogas. E aí, para falar de emprego, de renda, quer dizer, tem uma série de questões que interessam diretamente ao eleitor que não estão sendo objeto de debate nesse momento, e é por isso que eu sou pré-candidato. Professor, qual é a expressão que a gente usa no jornalismo, quando está se aproximando do prazo para colocar o jornal no ar, para decidir o que é o conteúdo do jornal, que chama-se deadline, né? Uhum. Quer dizer, que é o prazo final ali, pronto, dali não pode passar. Qual o prazo que o senhor se deu, ou que o senhor tem, para que essa questão seja definida? Ou o senhor fica com o seu candidato? O senhor disse que é candidato, acabou, sim. Isso é fato. Mas para decidir se fica no Cidadania ou se busca outra sigla, o senhor se deu um prazo, o senhor está avaliando? As tratativas que eu tenho feito, eu considero o dia 29 como uma data interessante. Dia 29? Agora. Próxima terça-feira. O que é que tem de especial no dia 29, que o senhor considerou a data? Não, assim, é um prazo razoável, obviamente que tem um grupo para ser escutado, é o tempo que daqui até lá, é o tempo que me permite fazer todas as conversas que têm de ser feitas. E as pendências que precisam ser resolvidas até lá? Obter a resposta do PSDB? Como você tem um prazo lá do dia 2, é preciso que você decida um pouco antes. Eu sei que isso vai tensionar o ambiente político até propriamente o dia 2, mas é importante que a gente tenha a escuta de todas as pessoas, de todos os parceiros, né, até o dia 29 para poder tomar uma decisão. Professor, se o senhor estabeleceu o prazo do dia 29, é natural a gente pensar que existem algumas questões a serem resolvidas, porque senão não tinha prazo, o senhor tocaria, sim. Né? Uma delas é essa questão do PSDB. O senhor está esperando o posicionamento do partido ainda? Eles ficaram de... Não, o senhor voltar a conversar com o PSDB? Eu confesso que não espero o posicionamento do PSDB. Acho que a conversa de ontem foi muito clara de parte a parte, da parte deles e da minha parte. Mas como é que fica com essa federação? Há outras possibilidades, né? E aí, uma delas é essa mudança de sigla, né? Seria essa mudança de sigla. Se não tiver realmente como resolver... É algo a ser considerado. É algo a ser considerado. Exato. Então, dia 29, a gente vai saber de tudo. A gente tem Quem tem prazo... Não tem pressa, né? Mas nós temos pressa de saber, e aí o senhor vai decidir, o senhor não esqueça de me ligar para dizer, viu? Professor, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, sempre à disposição de vocês, né? Uma casa que eu tenho muito carinho e peço desculpas novamente pela falha de ontem. Tá tudo acertado, tudo certo, realmente esse processo final... A dinâmica está muito... Obrigado mais uma vez, professor.